Meus caros irmãos e irmãs, Feliz Páscoa. Vos parece estranho dizer isso segunda-feira, depois do domingo de Páscoa? Estamos na oitava da Páscoa, 8 dias para celebrarmos de igual modo, com idêntica alegria e efusão, a ressurreição de Jesus. Muitos católicos não sabem que nós temos a oitava da Páscoa. E aí, quando alguém na segunda-feira, após o domingo de Páscoa, lhe deseja boa Páscoa, a pessoa acha que o outro está variando das ideias. Ignorância religiosa, falta de conhecimento, falta de catequese. Temos até a Páscoa, ou melhor, temos até a festa de Pentecostes para celebrarmos o tempo pascal. A vitória de Jesus exige da Igreja solene celebração, solene configuração, identidade renovada. Não é um episódio isolado na história, mas um episódio que marcou a história. Não é um ponto doutrinal isolado, mas é a fonte de toda a doutrina. Jesus é o centro da liturgia, é o centro da catequese, é o porquê da própria revelação, é o porquê da própria encarnação. Então nós, cristãos católicos, celebramos a Páscoa nessa dimensão até Pentecostes, para dizer que não é um episódio isolado da fé, mas inserido e justificante. Por causa disso, a Santa Missa. Por causa disso, a vida cristã. Por causa disso, a vivência do Evangelho. Então, para nós cristãos, hoje e por 8 dias solene, a celebração da Santa Páscoa, mesmo que de forma online ou em algumas celebrações restritas, nós podemos com muita alegria celebrar a Páscoa do Senhor. A vitória da vida sobre a morte, do mal, do bem sobre o mal, do céu sobre o inferno, da graça sobre a desgraça. Porque o contrário da graça, nós sabemos, é a desgraça. Quem não está na graça, está na desgraça. Não há meio termo, não há negociação. Eu fico pensando, meus irmãos e irmãs, na felicidade, no susto dos apóstolos, ao verem Jesus de volta, vivo, tendo eles, se não sido testemunhas, porque tinham fugido, mas pelo menos tomado conhecimento do sepultamento de Jesus. Sabe agora, quando na pandemia uma pessoa querida morre e a gente não pode ir para o sepultamento, mas sabemos notícia de como foi? Então os apóstolos escondidos nos rochedos, fora da Galileia, fora da Judéia, fora de Jerusalém, tomaram conhecimento que Jesus havia sido sepultado. Não é? Então agora eles estão vendo Jesus. E o que mais chama a minha atenção é que depois de toda essa ingratidão, essa fuga, esse menosprezo, esse abandono da pessoa de Jesus, Jesus volta e os perdoa. Jesus volta e dá a eles o perdão. E dar a eles a compaixão do perdão. Jesus volta a se interessar por eles. Poderia ter ido direto ao Pai. Mas Jesus volta por razões muito claras. Primeiro, sua Mãe Santíssima. Nem Madalena, nem Maria de Cleofas merecia ter visto Jesus. As pessoas dizem, a primeira mulher que viu Jesus foi Madalena. Isso é o pressuposto do Evangelho. Com certeza Jesus apareceu primeiro para sua mãe. A Virgem Prudentíssima guardou absoluto segredo e sigilo desta aparição particular. Depois ele volta por causa de João, discípulo amado. Fidelidade de Madalena. Ele volta porque ele precisa traçar as diretrizes e as bases da igreja. Ele vem perdoar Pedro. Ele vem edificar o corpo místico, estabelecer seu reino no formato da igreja. Porque a mensagem de Jesus não é como um mantra budista a ser seguido pelos séculos. Não é como uma frase do Dr. Hermógenes.
Não é com um pensamento solto de Yogananda. Não é como uma prédica de Sai Baba. As palavras de Jesus são eternas, contundentes, e elas edificam os pilares da igreja. Caso contrário, ela não estaria viva há 2021 anos. Jesus volta para preparar a descida do Espírito Santo. Pentecoste individual e coletivo, que justificará a ação da igreja e dará aos apóstolos a força para dinamizar o Evangelho e expandir o Evangelho, tanto assim que todos deram a vida por Jesus. Jesus avisou em Mateus: o que fizeram comigo, farão com vocês. Agora os apóstolos estarão revestidos de uma coragem que vai enfrentar Herodes, que vai enfrentar Júlio César, que vai enfrentar Pilatos, Anás, Barrabás, os sumos sacerdotes daquela época. Os apóstolos agora estão batizados no sangue do Cordeiro. Viver e morrer para eles dá no mesmo. Ao ponto de São Paulo dizer: viver para mim é Cristo, sofrer para mim é lucro, é ganho. Jesus fica para instruir os apóstolos quanto ao testemunho perene pelos séculos da igreja. Jesus podia ter subido ao Pai, mas ele permanece uma quarentena de amor entre nós para devolver ao Pai a obra completa. E a obra completa, junto por excelência da paixão, é a igreja. Jesus passa essa quarentena de amor para exemplificar todo o projeto do Pai, que nele começa, nele se inicia e nele termina. Então, meus caros irmãos, esta primeira semana da oitava da Páscoa, não desarrume a sua casa dos enfeites pascais. Seria extrema ignorância catequética. Seria a mais absoluta ignorância da fé católica. Seria o maior desconhecimento do que é ser cristão. Daqueles que vão na onda. Deixa lá o seu símbolo pascal, que com certeza não é o coelhinho. Como diz a canção da catequese, não foi o coelhinho que morreu na cruz. Cumprimente as pessoas com Feliz Páscoa. E quando elas, por fruto da ignorância terrível, a ignorância é uma coisa terrível, disserem a você que não é mais Páscoa, aproveite para evangelizar. Porque essa pessoa não conhece Jesus nem de nome. Como pode celebrar sua Páscoa? A gente vê pela televisão as pessoas participando das cerimônias pascais, fora os sacerdotes, fora os bispos, que são figuras indiscutivelmente preparadas. A gente vê os leigos, não é, participando da paixão de Cristo. Quanta ignorância! Não sabem nem o que estão celebrando. Foram escolhidos para aparecer em rede nacional. E é isso que importa para eles. O brilho salutar do altar, como os sumos sacerdotes, como os escribas e fariseus que estão na igreja hoje. Não queira participar dessas coisas. Dê para outras pessoas. Deixe passar. É tão triste uma primeira leitura por arrogância, soberba e vaidade. É tão triste cantar um salmo para se mostrar ao povo. É tão triste uma segunda leitura para cair na história pastoral da paróquia. É horrível a dramatização da paixão de Jesus para passar traindo Jesus o ano inteiro nas ruas do bairro. Não aceite essas coisas, deixe para outros. O seu crescimento na fé deve estar numa vida abscondida com Cristo em Deus. Num escondimento profundo, no isolamento profundo dessas criaturas, de não querer envolver-se com elas, mas viver a fé na pessoa de Jesus e aí sim ser caridade com elas, ser caridade com todos.
Mas não queira a amizade dos escribas e fariseus atuais. São tão repugnantes, são tão tristonhos. Não precisamos dele. Precisamos sim ser caridosos com eles, misericordiosos com eles. Da amizade deles, não. Nesta Semana Santa, que ainda estamos vivendo, o perfume de incenso da paixão de Cristo perfuma a nossa vida, perfuma a nossa existência, dá sentido ao nosso dia, marca as horas da nossa existência. Como diz a canção, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Então é esse o sentimento da primeira semana da oitava da Páscoa. Ao meditarmos essas palavras, que surge em nós um desejo sincero de sermos pessoas pascais. Você entende o que é uma pessoa pascal? É uma pessoa que irradia a Páscoa. Se olha para ela, dá de cara com a ressurreição de Jesus. Não aquele rosto fechado, sombrio, covarde, falso, fofoqueiro paroquial. Não, despreze essa gente. São a raça de víboras, descendentes de Caim. Olhemos para os católicos verdadeiros, que estão vivendo a Páscoa verdadeira. E eles são, como eu digo aqui, a maioria. Eu acho que o cristão ele tem que ser profeta, tem que ser alguém que fala a verdade. E a verdade incomoda, cutuca, mexe, mas a verdade tem uma coisa mais importante ainda. Ela aponta para a luz. Ela desmascara, mas aponta para a luz. Ou seja, é tempo de recomeçar sempre. É tempo de ser cristão católico de verdade. Né? Então, celebrar a Páscoa até Pentecostes é uma maravilha. É uma coisa que só a nossa Santa Igreja Católica tem. A liturgia luterana só vai até domingo da ressurreição. A liturgia anglicana só vai até o domingo da ressurreição. A liturgia ortodoxa só vai até o domingo da ressurreição. E acabou. E agora vamos celebrar Jesus em cada missa. Mas a Igreja Católica, no esplendor da sua liturgia, alarga a toalha da mesa para o banquete mais universal e eloquente dos celebrantes da Páscoa do Senhor, dos vivenciadores da Páscoa do Senhor. Que coisa linda a nossa Santa Igreja Católica. E que coisa linda a sua Sagrada Liturgia. Queria pedir que vocês hoje refletissem sobre isso. Eu ainda estou celebrando a Páscoa de igual modo. E assim estarei por 8 dias e depois para além no período pascal até Pentecostes, em união com o Santo Padre e o Papa e os bispos unidos a ele, os sacerdotes unidos ao Santo Padre, os religiosos e religiosas unidos ao Papa. Os que não estão unidos não nos interessam. Não fazemos questão deles. Fazemos questão dos bispos verdadeiros, dos padres verdadeiros, das religiosas verdadeiras. Você se impressiona porque eu falo assim? Meu irmão, minha irmã, eu estou lhe falando de 39 anos de vida consagrada. Eu acredito que 39 anos de vida consagrada já deu para a ficha cair para mim, né? Então, me desculpe se você não gosta do que eu falo, mas eu estou falando de 39 anos, que vi e presenciei coisas de causar horror no inferno, dentro da igreja. Mas sempre eu tirei os padres santos, os bispos santos, as religiosas santas, os monges santos, os leigos santos, os catequistas santos. Nunca envolvi na bola de fogo do inferno reinante. Não. Temos padres santos, e eles são a maioria. Temos bispos santos. Outro dia um rapaz perguntou assim, por que ele fala isso? Você deve ser alguém que está começando sua vida cristã agora. Deus lhe ajude para tudo que você vai ter que constatar. Mas eu lhe digo uma coisa, a igreja é santa. Não confunda.
a Igreja é santa. Vamos celebrar a Páscoa. Vamos viver a dimensão redentora da Páscoa do Senhor. Num catolicismo muitas vezes particular, porque é para isso que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para um catolicismo particular, onde você vai viver o catolicismo ao seu modo na fidelidade, porque está se quebrando a unidade a cada dia, e a diversidade litúrgica, diversidade de interpretação da Páscoa, diversidade de interpretação da missa, diversidade de interpretação da Paixão de Cristo, diversidade da interpretação teológica do sentido da missa, está como um grande mercado teológico na igreja. E vai chegar a hora que você vai viver um catolicismo particular para salvar a sua fé, porque o comunitário não está dando mais. De forma nenhuma, a não ser que você esteja fiel ao Papa. Se você continuar fiel ao Papa, você vai continuar sendo católico, apostólico, romano. Mas se você for fiel ao Santo Padre, em primeiro lugar, que Deus lhes abençoe. O abraço do irmão Emanuel, consagrado da comunidade Cristo Dominus.